uma pergunta muito frequente que as pessoas que buscam minha ajuda no meu consultório fazem é: como eu vou confiar de novo nas pessoas? E dentro dessa pergunta, como vou confiar de novo nas pessoas, está embutida a pergunta: como vou confiar em mim mesmo, mim mesma? Porque quando você caiu na armadilha deste predador sedutor, você acreditou que a sua intuição, a sua percepção estavam lhe mostrando a realidade. Você jamais pensou que você pudesse não estar vendo a realidade. Então você confiou na sua capacidade de percepção e você foi traído, traída nesta autoconfiança, percebe? E isso sem falar na confiança que você depositou naquela pessoa. Se você, por exemplo, nasceu de uma pessoa assim, você se entregou desde que você veio para esse mundo e você não tinha outra opção. Se você se entregou a esta pessoa depois, já na fase adulta, como, por exemplo, por um parceiro, parceira amorosa, você também não estava vendo a realidade e provavelmente não tinha escolha, porque nós temos escolha quando nós vemos as alternativas. Neste caso, pela grande capacidade de mentira, manipulação, controle, dissonância cognitiva, você não viu as alternativas. Tudo ficou ocupado com uma alternativa só, porque aí nem é alternativa. Uma possibilidade apenas, que era se entregar de corpo e alma para essa pessoa que se apresentou maravilhosa na sua frente. Você não dedicou apenas o seu afeto, a sua dedicação, a sua ajuda, a sua compaixão, a sua solidariedade, a sua dedicação amorosa, o seu amor. Muitas vezes o seu dinheiro também, todos os recursos que você tem. Você entregou tudo para esta pessoa, porque ela se apresentou necessitada e merecedora. Você jamais poderia suspeitar que você estava fazendo tudo isso para alguém fake, alguém falso, que se escondeu por trás desta fachada maravilhosa. Alguém que é exatamente o contrário disso tudo. Então, você perdeu a confiança também nos outros. Se você não foi capaz de perceber quem é esta pessoa de verdade, você só percebeu depois, quando já estava no processo de ser destruída por esta pessoa. Como você vai confiar em novos encontros, em novas relações? Será que aquela próxima pessoa que se aproximar de você não é um deles também, igual a esses seres predadores, destruidores dos seres humanos normais, empáticos, sentimentais, sim, vulneráveis, sim, todos nós somos. Quem é esta criatura que se aproveita desta forma de outros seres?
humanos. Quando você percebe que você está nessa armadilha, você ainda vai e volta. Quantos pacientes me relatam isso? Percebi quem era essa criatura e eu voltei. E eu não consigo aceitar a mim mesma por ter voltado, sabendo quem é essa criatura. Quantas vezes um filho ou uma filha profundamente machucado por um pai ou uma mãe narcisista continua se achando no dever de conviver com esta criatura maligna, de estar devendo alguma coisa para essa pessoa. Mas não pode, o filho não pode fazer isso com a mãe. E aí, o que os outros fazem? Te bombardeiam de acusação. Você que é o filho ou filha ingrata. Não é a mãe ou o pai que é o abusador, que é o cruel, que é o desalmado. E a mesma coisa acontece com parceiros amorosos. Claro, aquela criatura, seja homem ou mulher, se apresentou aos seus familiares como a pessoa mais bondosa, como a pessoa maravilhosa, aquela que trouxe para você paz, prosperidade, felicidade. E foi você que quebrou tudo isso. Óbvio, porque estas pessoas não enxergam a realidade. Então, diante dessa situação, você se vê numa encruzilhada. Eu não posso confiar nesta outra pessoa, eu não posso confiar em mim mesmo. E eu não posso confiar nos outros, porque ninguém está enxergando a realidade. Nem mesmo eu. Porque depois de estar vendo tudo isso, eu voltei. E como eu me perdoo? Pois saiba que essa história de ir e voltar é previamente programada em você, justamente para você não ter recursos próprios para se libertar de vez. Além de um condicionamento físico, em que vocês, ao ter relacionamento sexual, por exemplo, você principalmente, a outra pessoa não, você desenvolveu um apego físico, hormonal, químico. Além desse apego, a criatura desenvolveu em você um apego psicológico emocional, deixando uma injunção subliminar de que você não vai conseguir viver sem esta pessoa. Isto é válido tanto no âmbito de relacionamento amoroso, de parceiro, quanto no âmbito de familiar. Você até pode transpor este apego a uma relação de líder religioso, por exemplo. Ele também, se ele for desse tipo, incute em seus seguidores a crença de que ninguém vai sobreviver, ninguém vai poder viver sem a sua liderança. Que líder é esse que cria dependentes? Percebe? Aí existe uma dificuldade. Um verdadeiro líder religioso cria livres, pessoas capazes de pensar por conta própria, que somam na comunidade e não se tornam cordeirinhos, manada, a ser tangenciada como o líder quer. E quero fazer uma importante ressalva aqui.
estou falando só de alguns líderes assim. Porque muitos mesmo, conduzem os seus fiéis, os seus seguidores, para a liberdade, sim. Porque conduzem para a espiritualidade. Conduzem ao encontro da pessoa consigo mesmo e com a sua centelha divina. Este é o verdadeiro líder religioso. E quero repetir, líderes assim existem. E uma vez que você possa reconquistar a confiança, tanto em você mesmo quanto nos outros, você saberá distinguir. E esse é o passo importantíssimo que vai responder a pergunta inicial que eu coloquei. Como serei capaz de voltar a ter confiança nos outros? Vamos enumerar todos os aspectos do trauma que contribuíram para você perder a confiança, para a confiança ser literalmente destruída. Um dos itens importantes é o medo. Uma pessoa dessas, um predador disfarçado de gente, disfarçado de ser humano normal, por ser um traidor, a primeira reação que esta criatura evoca em você é o medo. Medo pela sua sobrevivência. Lembra que eu falei? Sem mim você não sobrevive. Então a primeira coisa é você sentir medo. Quando você se distancia dessa pessoa. E isso também que te faz voltar. Medo. Então, para você voltar a ter confiança, a começar confiança em si mesmo, você precisa lidar com este medo. E para lidar com o medo da sobrevivência, você precisa entrar nele. É terrível isso que eu estou falando, mas não tem outro jeito. Você precisa se conhecer neste aspecto do seu medo. Entre dentro dele. Tenha a coragem de entrar no seu medo de sobrevivência. Medite sobre isso. Imagine o que é estar sozinho, sozinha, sem essa criatura. Vá com sua imaginação percorrendo cada detalhe disso. E você terá a oportunidade de descobrir que você vive sim sem essa pessoa. Que a sua vida não depende dessa pessoa. Percebe? E com isso, claro, às vezes sozinho não dá para fazer isso e você vai precisar de uma ajuda terapêutica. Aliás, a grande maioria de nós precisa. Porque entrar nesse medo não é brincadeira. E muitos fogem da terapia quando o terapeuta convida o paciente a entrar nesta parte de si mesmo que está na sombra, que não está iluminada. Lançar luz sobre esses aspectos amedronta e causa dor. Mas é como você querer tirar um espinho sem que isso doa. Não tem como tirar um espinho encravado na sua perna sem que isso doa. Mesmo colocando uma anestesia para tirar,
Depois, quando acabar o efeito da anestesia, a dor vai estar lá sim. Então, perca o medo da dor, sabendo que arrancar o espinho dói, mas te liberta. E aí então você vai ter coragem de entrar neste medo, que é isso, equivalente a arrancar um espinho. E deixar aquela ferida se cicatrizar. O segundo aspecto que o abusador causou em você, para você ficar dependente, é o aspecto financeiro. Muitos relatos me mostram como essa criatura te deixou sem subsistência. Te deixou muitas vezes com dívidas descomunais e continua atacando as suas finanças e o seu patrimônio, por exemplo, com processos judiciais, em que a história é virada do avesso e você que virou a abusadora, a agressora, e ele ou ela, a vítima, coitadinho. Sob o aspecto financeiro, claro que é muito difícil. É muito difícil enfrentar a vida sem recursos. E você logo se imagina indo viver debaixo da ponte, ou não ter comida para dar para os seus filhos, ou coisas horrorosas desse tipo. Então você não confia na sua capacidade de prover isto, na sua capacidade de sair desse buraco financeiro que essa criatura te deixou e continua te deixando. Então, entre neste medo também. Procure dentro de você as suas virtudes, as suas forças. E você vai perceber, num bom trabalho de autoconhecimento, que você é capaz, sim, não só de sair desse buraco financeiro, mas de prover o sustento para você, para seus filhos. Nós sempre temos alguma qualidade em nós que podemos desenvolver numa atividade útil para o meio e assim ganhar a nossa subsistência. Nisso também uma boa terapia pode ajudar bastante. A outra limitação, além do medo, do buraco financeiro, o buraco social. Ninguém acredita em você. E isso foi orquestrado, programado, manipulado por aquela criatura predadora, abusadora. E chegou até o ponto, como eu disse, que nem você acredita em você. Perdeu a confiança. E isso foi feito de forma muito metódica, através daquela manobra que já falei várias vezes, que é a dissonância cognitiva. Através dessa manipulação, a pessoa foi te convencendo de que você não sabe o que sabe, você não vê o que vê, você não ouve o que ouve, que você é uma pessoa louca, portanto não confiável. E como você vai combater isso?
Como você vai resolver isso? Combater não adianta. Não adianta sair falando por aí, olha, acreditem em mim, eu estou falando a verdade. Na grande maioria das vezes, você é desacreditado, desacreditada. Uns poucos, muito poucos acreditam em você. Então, como você vai lidar com isso? Primeira coisa, tire a importância do que os outros pensam, acham de você. Afinal, eles não sabem, não enxergam a verdade. Então, a opinião deles não vale nada, não está ligada à realidade. Percebe? Então, não se importe com isso. Fique firme no seu eixo. Continue se fortalecendo. Continue falando para si mesma, para si mesmo, que você sabe. Desenvolva o auto-amor. Isto é fundamental, porque até isso, uma pessoa que foi abusada perdeu. Perdeu o auto-amor, perdeu o cuidado consigo mesmo. Então, cultive o auto-amor. E existem vários exercícios que eu dou em consultório para que a pessoa exercite isso, pratique isso. Não é só dizer para você, tá bom, agora eu me amo. E daí? Não funciona, porque você tem vários mecanismos dentro de você que vão contra isso, que te sabotam, que você nem percebe. Então você precisa exercitar, praticar o auto-amor, para que isto se estabeleça dentro de você. E o autodesprezo, desamor, desvalorização, baixa autoestima vão diminuindo até desaparecer. Você não combate. Você não alimenta estes. E é assim que eles diminuem. E você alimenta o quê? O auto-amor. E para você readquirir a confiança, tem mais um item muito importante. A autoimagem. Você precisa se enxergar como um ser inteiro. Você não é uma pessoa estragada. Você passou por um estrago. Você tem partes destruídas, você tem partes machucadas, você tem partes sangrando. Mas você continua você. Porque até isso a gente perde. Será que eu sou eu? Então, olhe-se no espelho, você vai ver, você é você. Você não é uma pessoa estragada. Você sofreu estragos. E, portanto, esses estragos podem ser reparados com um bom processo de cura. Procure ligar-se ao que é espiritual, porque é de lá que vem toda a nossa energia, toda a nossa fonte de vida. Ligue-se, não importa o nome que você dê. Porque é assim que você começa a se curar. E então, neste processo de autocura, autoamor, autoconhecimento, você se liberta. Você recupera a sua integridade física, emocional
relacional, social, financeira, psicológica, você recupera. E então, você volta a confiar em si mesmo. E volta a confiar nas pessoas que merecem a sua confiança. Bom caminho de cura para você que tem coragem de aguentar a dor para tirar o espinho da sua carne.